Oi amigo, oi amiga, olá para você que me assiste. Hoje eu vim dar um testemunho aqui do meu casamento. Eu espero que vocês possam ouvir, e a intenção minha de contar essa história é ajudar alguém que precise ouvir isso nesse momento, né? No ano de 2021 foi o pior ano para mim. Foi o ano que eu passei. Eu já passei vários desertos. E todos eu quero contar aqui nesse canal. Porque é o objetivo do meu canal e sempre foi contar dos meus desertos e da presença de Deus na minha vida. E hoje eu quero contar do ano de 2021, em que eu passei o meu pior deserto. Eu perdi a minha irmã, que era minha companheira, que era quem ajudava com os meus filhos. Meu casamento, dei um fim no meu casamento porque já não estava mais do jeito que deveria ser. Então eu fiquei perdida, solitária. No momento que acontece uma coisa triste assim com a gente vê o quanto que a gente tá sozinho, porque as pessoas que você pensa que você pode contar não são as pessoas que vão te estender a mão quando você precisa. Eu fiquei muito triste, foi um período difícil. Eu fui para casa da minha mãe, lá eu fui acolhida, mas eu tava com 2 crianças pequenas, uma mãe que perdeu 2 filhos, separada, sem emprego, sem futuro. Eu não conseguia ver futuro, eu não conseguia enxergar nada assim na minha frente. A única coisa que eu podia ver era as pessoas apontando o dedo para mim e falando porque não trabalha, porque não tem emprego, porque precisa trabalhar, porque sendo julgada, sabe? No momento mais difícil que você tá passando, sendo julgada. E eu fui muito julgada. E eu me sentia muito triste por isso, sabe? Porque é horrível você ser julgado. É horrível as pessoas apontarem o dedo pra você. E não foi pessoas desconhecidas. Pessoas parentes, como eu digo. Mas enfim, Deus tem um plano pra tudo, né? Deus tem um plano pra todos nós. E talvez fosse mesmo para mim passar aquele deserto todo que eu passei. Aqueles dias tão difíceis. E eu lembro que eu falei para uma pessoa desconhecida, porque naquela época, como as pessoas que eu conhecia estavam mais preocupadas em me apontar o dedo e dizer eu não falei, não trabalha, entendeu? Então eu falava com os desconhecidos. Uma pessoa que eu encontrava na rua, a gente começava a conversar, eu falava, despejava, né, meus problemas. E numa dessa, conversando com a pessoa me disse, sabe, lá no fundo do poço tem uma mola. E essa mola vai te empurrar para cima. E enquanto eu tava lá na casa da minha mãe, que eu tava pensando, reformulando tudo que eu tinha que fazer na minha vida, né, porque eu tinha que dar um jeito na minha vida, né, porque eu tinha parado de trabalhar, eu era uma dona de casa, não tinha emprego, só que tinha que ter um tempo, tinha que me reorganizar, e as pessoas queriam que eu resolvesse as coisas agora, pra já, entende? E aí, porque é tão fácil, né, gente, é tão fácil julgar o outro, é tão fácil condenar, mas não façam isso, porque é muito triste, sabe? É muito triste a gente ter os dedos apontados pra nós. E eu lembro que à noite eu rezava assim, porque enquanto eu tava lá na casa da minha mãe, meu marido tava sempre mandando mensagem, dizendo que queria se acertar, que era pra mim voltar pra casa, que era pra voltar, que não sei o que. E eu orando pra Deus, dizendo, Deus, eu não quero me acertar. Afasta de mim, cada um vai viver sua vida, cada um vai viver suas histórias, cada um vai fazer suas coisas. E rezava toda noite para Deus afastar, para Deus arrumar uma pessoa na vida dele, que ele pudesse ser feliz, que
porque eu não desejo mal pra ninguém, sabe, gente? Então eu rezava assim pra Deus colocar uma pessoa boa na vida dele, né? Porque se ele arrumasse uma pessoa, a pessoa ia fazer parte, querendo ou não, da vida dos meus filhos também, né? Então eu pedia que fosse uma pessoa boa, que pudesse conviver com os meus filhos, e rezando toda noite para que Deus afastasse, né? E eu brinco até com meu marido que a oração dele foi mais forte que a minha, né? Porque foi bem numa época que as crianças estavam tendo aula online, né? Então elas estavam, como eu disse, minha mãe mora num lado da cidade e eu moro no outro. E aí foi que iam começar as aulas presenciais. E eu precisava trazer eles para aula, né? E eu não ia conseguir escola no meio do ano, assim, do nada. Então, eu liguei para eles, ó. Tô indo para casa, mas eu vou ir só por causa da escola das crianças. Vou ir esse ano até eles terminarem o ano e depois eu volto. Depois eu volto aqui para casa da minha mãe. E era esse o combinado. E ele aceitou. E tava tudo certo. Então eu vim pra casa, lavei, pintei, ajeitei. Não trouxe um móvel. Os móveis ficaram todos na casa da minha mãe, porque eu não tinha intenção de ficar. Eu vim só pra terminar o ano, para as crianças estudarem e pra mim voltar de novo pra casa da minha mãe. E nesse meio tempo, meu marido foi se esforçando, foi mostrando que ele mudou, que ele estava focado na família, que ele queria que desse certo, que, né? E aí foi que a gente foi se acertando, né, gente? Mas foi tudo uma questão de ele se esforçar, eu também, né, me esforçar. E aí, enfim, né, estamos aqui. E eu não quis trazer nada de móveis lá da casa da minha mãe, porque eu pensei, eu vou deixar tudo lá, eu quero comprar tudo novo, eu não quero nada antigo, quero... Não porque eu não quero, não por ser coisa velha, mas aquelas coisas, aqueles móveis, tudo tinha uma história, né? E eu tava querendo construir uma história nova. E como de fato agora estamos vivendo bem, graças a Deus, né? Eu acho que as coisas vão seguir em paz, tranquilamente. E na verdade a história é tão longa que se eu for ficar contando aqui por detalhes e tal, vai durar umas 24 horas de vídeo, né? Então eu vou contando assim meio que o básico, né, e tal. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, não sei qual que é o deserto que você tá passando, ou se você passou, ou se... Sei lá, não sei se você tá passando por uma separação, se você perdeu alguém. O que for que você esteja passando, pode ter certeza, isso eu te garanto. Deus tá ali com você. O tempo inteiro Deus tá ali com você. Porque Deus estava comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus estava comigo. Deus olhou por mim, Deus me cuidou, sabe? E eu fico muito, muito feliz de poder vir aqui e falar isso pra vocês. Falar do quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso. E nem sei o quanto que eu quero agradecer a Deus por tudo. Por tudo de bom e por tudo de maravilhoso que Ele fez na minha vida. E depois que eu me acertei aqui, que a gente veio pra casa, que eu me acertei com meu marido, muita coisa ficou clara pra mim, né? Muita coisa ficou bem clara, as coisas... Porque tudo que Deus faz tem um propósito, né? Na época ali que eu me separei, como vocês sabem, a gente tava passando pela pandemia, né, e tudo. E eu tinha minha mãe idosa, as crianças pequenas. E eu acho que talvez E o meu marido trabalhava em 2 empregos, então ele sempre estava em contato com muita gente. Então, talvez Deus tenha feito isso pra gente ficar longe, né? Pra, de repente, não adoecerem. Não sei. É o que eu penso, assim. Talvez não seja, talvez seja. Mas Deus tem o propósito de fazer as coisas. Nada que Ele faz é pro nosso mal. E eu aprendi muito, eu cresci muito com tudo isso que aconteceu. E daí eu resolvi criar meu canal no YouTube, né?
Aí eu fiz o meu canal no YouTube com a intenção de contar minha história, com a intenção de mostrar assim a rotina. E o objetivo meu do meu canal era mostrar para essas pessoas que apontaram o dedo para mim, que diziam: ah, não trabalha, dona de casa, isso aí não existe, isso aí tanta coisa. Eu queria fazer meu canal, eu queria que meu canal desse certo, eu queria dizer: olha aqui, ó, viu o que olha aqui, ó, onde é que eu tô, olha onde é que eu cheguei. Só que o meu canal não deu certo, meu canal não foi pra frente, meu canal estacionou, né? Não tem nem previsão do meu canal ir pra frente. Eu tenho muitos inscritos, mas pouquíssimos assistem meus vídeos. E eu não tenho previsão do meu canal ir pra frente, porque precisa de ter 4.000 horas, eu tenho 400. E daí a cada dia sobe e desce as horas, sabe? E eu não tô reclamando pra vocês, eu tô só contando, porque eu fiz esse canal pra dizer, pra mostrar pras pessoas: olha aqui, ó, eu cheguei, eu sou uma youtuber, eu sou influencer, olha, eu tô bem sucedida, sabe? Eu fiz isso pra mostrar para aquelas pessoas que me apontaram o dedo. Eu queria mostrar. Só que Deus não fez o meu canal ir pra frente. E agora eu entendo que enquanto eu tiver com a mentalidade de querer fazer pra provar pra alguém que eu sou boa, que eu tenho valor, não vai dar certo. Nada vai dar certo. Porque aos poucos eu venho aprendendo que o que eu faço, tudo que eu faço, tem que ser para agradar a Deus. Só para agradar a Deus. Os outros, a opinião dos outros, não pode contar na minha vida. Eu tenho que agradar a Deus, meu Pai lá em cima. Se ele tivesse agradando o que eu estou fazendo, com certeza vai prosperar. E se não tiver do agrado dele, com certeza ele não vai apoiar isso aí, né? Então, eu vou acabando por aqui para não ficar muito longo. Para quem ficou até aqui me ouvindo falar tanto, muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida sobre casamento, sobre alguma coisa que eu falei aqui do meu casamento, pergunte nos comentários, que daí eu respondo. Porque, como eu falei, eu tive que contar aqui a coisa toda muito resumida, né? Porque senão fica muito comprido o vídeo, né? E é isso aí. E tenha fé em Deus. E acredite. E como aquela moça me falou, lá no fundo do poço tem uma mola. E a mola, ó, manda a gente pra cima. Tudo de bom. Tchau.